Olá, professora! Olá, professora! Vamos dar seguimento no nosso processo de desenvolvimento. E até aqui a gente já passou por uma jornada de consciência, de entendimento, percebendo o quanto o mundo está em constante mudança e que não faz muito sentido a gente tentar brigar com essa mudança, porque tudo vai mudar constantemente, de forma cada vez mais acelerada, porque a tecnologia tem uma grande influência sobre isso tudo. E o quanto é importante a gente buscar o nosso desenvolvimento e principalmente lidando com as nossas emoções, porque as nossas emoções têm um grande impacto naquilo que a gente percebe e entrega para o mundo. Hoje, neste vídeo, nós vamos trabalhar os modelos mentais. Vamos lembrar aqui da pirâmide dos níveis neurológicos, em que a gente viu que o ambiente ele tem um grande efeito sobre nós. Nós estamos todos transitando em muitos ambientes, seja a escola, seja a nossa casa, seja a igreja, seja a cidade em que a gente vive, o nosso país. Então, nós temos os ambientes. Dentro desses ambientes, nós temos determinados comportamentos, a gente age de determinadas formas. Para que a gente tenha esses comportamentos, a gente precisa desenvolver capacidades, a gente precisa aprender a fazer algumas coisas. Para fazer essas coisas, ter esses comportamentos, agir de determinada forma, com essas capacidades, nós vamos olhar aqui um nível acima, que são os modelos mentais e os valores. Agora, nós vamos começar pelos modelos mentais. O que nós entendemos por modelos mentais? Modelos mentais são as nossas crenças, aquilo que a gente acredita profundamente sobre quem somos, sobre o que nos é possível, o que somos capazes. Também nós acreditamos sobre os outros, sobre quem as outras pessoas são, do que elas são capazes, o que elas podem fazer, o que elas merecem e nós merecemos. E também o entendimento, uma crença que a gente tem sobre o ambiente, o que é possível e não é possível, o que é e o que não é. E o que a gente percebe? Que os modelos mentais são aquilo que a gente acredita, são as nossas crenças. Isso é, isso não é. Vem aqui comigo, me acompanha. Crenças são modelos de vida. Crenças são como que roteiros. Desde quando nós nascemos, nós fomos aprendendo como que a vida funciona. Isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, eu consigo, eu não consigo, alguém é ou não é. Eu vou desenvolvendo essas crenças que são os meus modelos, as minhas diretrizes de vida. De acordo com o que eu entendo o mundo, eu acabo operando o mundo. Por quê? Porque as minhas crenças, aquilo que eu acredito, é uma verdade para mim. É assim, é a minha verdade absoluta. Não quer dizer que seja a verdade para todos, que seja a verdade total lá fora. Mas dentro do meu mundo interno, isso é verdade. E as verdades que a gente assume na nossa vida, elas são regras. Elas se tornam regras. Lembrem que eu falei para vocês, nosso cérebro, ele é programado, ele é projetado para economizar energia. Para que ele economize energia, ele vai precisar de regras, porque ele vai construir caminhos, circuitos para acessar e modificar todo o nosso comportamento a cada necessidade. Então, cada vez que eu tenho uma experiência e eu defino ela como uma verdade, ela se torna uma regra. Vamos usar um exemplo. Quem de vocês, quando está indo trabalhar, está indo para a escola, faz um caminho diferente por dia? E quem de vocês faz o mesmo caminho todos os dias? Geralmente, é praticamente uma regra que nós façamos o mesmo caminho todos os dias. Eu sei que muitos de nós acabam indo a pé, porque está muito próximo à escola, mas alguns acabam até mesmo indo de carro. E, às vezes, entra no carro e vai até o seu destino e nem pensa.
Está com a cabeça em outro lugar. Quando chega, fala, nem vi que eu cheguei. Por quê? Porque para economizar energia, a verdade assumida ali naquele momento é: o caminho para ir para a escola é esse. Se torna uma regra. A partir do momento que se torna uma regra, os meus comportamentos vão agir dessa forma. Eu nem vou cogitar um outro caminho. Eu vou no automático. Isso é uma forma de poupar energia para que a gente possa utilizar essa energia, essa criatividade, essa percepção para outras coisas. Mas nem sempre essa regra é a melhor regra para nós. Eu contei para vocês que eu morava em São Paulo, e São Paulo, assim, véspera de feriado. Eu morava na Zona Sul e eu morava aproximadamente a 12 quilômetros da minha casa. Eu trabalhava na Zona Sul e morava na Zona Oeste. Então dava 12 ou 18 quilômetros da minha casa. Era bem perto. Em 12 quilômetros eu levava 18 minutos quando não tinha trânsito, que eram praticamente duas retas para chegar, duas grandes avenidas para chegar. Quando era véspera de feriado, a cidade travava. Não tinha como fazer o mesmo caminho, porque se eu fosse fazer o mesmo caminho, eu iria levar de 3 a 4 horas, o que já aconteceu. Eu não tinha outra opção. Qual foi o grande advento que nós tivemos? O Waze, o aplicativo Waze. Eu não sei se todos conhecem, mas o aplicativo Waze é um aplicativo que tem o mapa da cidade, do mundo, na verdade, está ali. E o que o Waze faz? Você programa ele aí, eu quero chegar mais rápido, eu quero o caminho mais curto. E ele vai ficar procurando outras possibilidades para te ajudar. Nessas situações em que era feriado e tinha muito trânsito, às vezes ele ficava atualizando a todo momento. Travou por aqui, tenta por ali. E ele ia encontrando outros caminhos. O que era muito interessante para mim. Porque naquelas atualizações, e por ter que encontrar novos caminhos, eu descobri lugares de São Paulo que eu jamais imaginaria. Então eu passava por bairros muito interessantes, às vezes lugares muito bonitos, o caminho que ele passava ali pelo centro da cidade, às vezes pela região da Avenida Paulista, que eu olhava e falava, gente, eu não conheço isso aqui, vou voltar aqui um dia para passear. Eu descobria que o mapa que eu tinha do território não era necessariamente o território. Esse é um pressuposto que nós temos na programação neurolinguística, que é o quê? O mapa não é o território. Mapa não é território. Ou seja, a crença que eu tenho sobre mim, sobre os outros, sobre a vida, não necessariamente é a realidade completa. É o meu mapa. E como é que eu construo esse mapa, Marcele? Eu vou explicar para vocês. Então, recapitulando, nós estamos olhando aqui para os modelos mentais. Modelos mentais são basicamente crenças, ou seja, verdades que eu assumi ao longo da minha vida, a partir da minha experiência ou da experiência dos outros, que me dão regras. E essas regras vão moldar as nossas vidas, os nossos comportamentos, as nossas capacidades, como é que a gente transita nos ambientes, certo? Então, até aqui, a gente já tem um entendimento de que nossas crenças são um mapa que nós construímos para facilitar a nossa vida. Mas nem sempre, não em todas as ocasiões, este mapa está me conduzindo pelos melhores caminhos. Vamos continuar refletindo sobre isso.